E nós esperamos de que o Senhor nosso Deus possa receber a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto, porque a palavra do Senhor nos ensina que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Louvado o nome de Jesus. E que o Senhor, recebendo a nossa adoração, nosso louvor, nossa súplica, possa derramar sobre nós a sua graça e atender às nossas necessidades. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 12. Princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal. Versículo 14. E este dia vos será por memória. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Valeu, Senhor. Amado Deus e querido Pai, te glorificamos, te exaltamos, ó Senhor, te adoramos, porque tu és o nosso Deus, nosso refúgio, Senhor, a nossa fortaleza. Senhor, e pedimos, receba os nossos louvores, o nosso culto, a nossa adoração. Senhor, também temos lido a tua palavra, e agora pedimos ao Senhor a tua graça sobre nós, a tua unção, para que possamos compreender, Senhor, a tua vontade, e que a tua palavra seja proveitosa nesta noite para nossas almas. Ajuda, Senhor. Tu ouviste, Senhor, os nomes mencionados, os pedidos, Senhor, e nós colocamos em teu altar, Senhor, de misericórdia e de graça, Senhor, porque para ti nada, Senhor, é impossível, e para aqueles que creem, tu disseste, tudo é possível ao que crê. Senhor, nós cremos na tua palavra, no teu nome, no teu poder que liberta, que restaura vidas, ó Senhor, e por isso entregamos, ó Senhor, estas vidas a ti, pedindo, Senhor, a salvação, pedindo a libertação, pedindo, Senhor, para que a graça, Senhor, teu poder, Senhor, seja sobre eles, para restaurá-los, ó Senhor, para a tua glória. Fica conosco, ó Senhor, nós te suplicamos agradecidos, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós quero pedir um pouquinho de paciência com os irmãos nesta noite, porque há algumas questões que nós precisamos conferir na palavra de Deus. Mês aí de março, abril, supermercados já estão lotados de ovos de Páscoa, o mundo já está falando de coelho. E o que é Páscoa? Nós falamos da ceia do Senhor nesse período, mas o que é a ceia do Senhor? Nós fazemos a ceia do Senhor anualmente. Por que não fazemos como muitos? Na ceia do Senhor, o ministro, o irmão, distribui o cálice, o pão e o cálice. Por que não faz como alguém que molha o pão ali no vinho e entrega para a pessoa? E o que é transubstanciação? Então, nós precisamos caminhar na palavra de Deus, para que nós possamos, quero pacientes irmãos, para a gente ler vários textos, buscar de Deus a compreensão desse assunto importante, porque os dias em que vivemos são os dias previstos na palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 21.
Convém que o céu contenha o nosso Senhor Jesus Cristo até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E restauração é voltar a praticar o que a igreja do Senhor praticava no primeiro século. Restaurar é voltar a ser como era, a voltar à origem, voltar ao princípio. E assim a igreja de Deus tem caminhado nesse tempo. Por isso, irmãos, nós queremos a paciência dos irmãos. Primeiro lemos aqui em Êxodo, e encontramos nesse tempo da história dos judeus escravizados no Egito. E lá o Senhor falou através de Moisés e de Arão, para que o povo sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue nas portas das janelas das casas, porque o anjo do Senhor passaria e feriria de cada casa o primogênito, desde todas as casas até os animais, para mostrar para o rei do Egito que ele tem poder e que ele é Deus sobre todas as coisas, e que o seu povo tinha que sair do Egito para caminhar, para adorá-lo no lugar que ele tinha separado. Então, irmãos, o anjo do Senhor passou, feriu, mas o Senhor disse para ele: aquele sangue vos será por sinal. Mas o que é o cordeiro? Aquele cordeiro que foi imolado é o cordeiro pascal. Então, o que é Páscoa? Páscoa significa literalmente passagem. A Páscoa representa a passagem do povo hebreu da vida de escravo para a vida livre. Isso é Páscoa. É o momento em que se dá a libertação do povo de Israel que estava no Egito, para caminhar, para ir ao encontro de seu Deus, cultuá-lo, adorá-lo segundo a palavra que ele ia orientando e revelando cada vez mais. Então, irmãos, a Páscoa é isso. Mas o Senhor diz aqui nos versículos que lemos, de que eles deviam fazer naquele mês, que era o primeiro mês do ano. Então, Páscoa é no ano novo. Mas não é no ano novo do nosso calendário, é no ano novo dos hebreus. Porque ele diz: este é o mês de Abib, e este vos será o primeiro mês. Primeiro mês, porque daqui é vida nova, é uma vida nova. E é o dia 10, vocês pegam o cordeiro, espera até o dia 14, e no dia 14 faz o sacrifício do cordeiro, come a carne e coloca o sangue sobre as portas da casa. E ele diz: isso vocês farão em memória. Anualmente, diz a palavra do Senhor, sacrificarão o cordeiro e colocarão sangue e celebrarão a Páscoa, vocês, as próximas gerações, anualmente. E diz lá também depois nos versículos, provavelmente a gente vai passar por eles, que eles comiam ervas amargosas. Na Páscoa eles comiam erva amargosa, que representava o sofrimento que eles tinham passado para o Egito. Para lembrar, ele comia com ázimo. Por quê? O pão asmo ou ázimo é um pão sem fermento. E esse era o tipo de pão que Deus determinou que o seu povo usasse na Páscoa. Então nós queremos ler com os irmãos, e nós lemos aqui já esses versículos, que ele diz assim: este mês será o princípio, este será o primeiro dos meses do ano. E ele diz lá: e este dia vos será por memória. Quando nós fazemos alguma coisa em memória, nós não fazemos toda semana, nós não fazemos todo o primeiro domingo do mês. Em memória se faz alguma celebração em memória da morte, em memória do nascimento, em memória da inauguração do templo, seja qual for a memória, era anual. Então a Páscoa, os judeus nunca fizeram Páscoa mensal, nunca fizeram semestral, nunca fizeram Páscoa porque estavam inaugurando ou porque havia outro motivo, senão a determinação do Senhor que a Páscoa fosse celebrada em memória. E ele diz assim aqui: com pães asmos. Deus não aceitava outro tipo de pão, nenhum tipo de fermento fazia parte da Páscoa dos judeus. Mas aqui diz a palavra ainda, e esse tem uma aplicação grande na nossa vida, porque ele diz assim, que eles deveriam comer a Páscoa com os lombos cingidos, com os sapatos nos pés e com o cajado na mão.
e apressadamente. Se nós olharmos, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 35, se os irmãos quiserem conferir rapidamente, Jesus fala para estar apercebido. Lucas 12, 35: estejam cingidos vossos lombos e acesa as vossas candeias. Então a igreja do Senhor Jesus deve participar dessa aplicação. Os lombos cingidos. Diz aqui a palavra do Senhor que deve estar pronto para partir, deve estar pronto para ir ao encontro do Senhor, pronto para deixar o passado, pronto para deixar a vida passada, pronto para deixar o ontem e caminhar para a frente, pronto para ir ao encontro do Senhor. Porque ele diz lá no 12 que nós lemos no versículo 35: estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Porque nós vamos verificar nos textos que leremos que a ceia do Senhor veio tomar o lugar da Páscoa, assim como a igreja veio ocupar o lugar do Israel. Há o Israel material, há o Israel do Velho Testamento e há o novo Israel, o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também sai do Egito, do pecado, sai do vício, sai do mundo, sai de tudo aquilo que é errado, sai da escravidão do faraó, representado pelo inimigo das nossas almas, para estar numa nova vida, para passar da vida de escravo do pecado para a vida de livre, liberto pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz. Louvado seja Deus. E então é para este Israel que celebra anualmente o seu livramento. Louvado o nome do Senhor. E anualmente se reúne para glorificar o Senhor, para adorar, para lembrar, para fazer em memória do Senhor este culto maravilhoso. Louvado seja Deus. O culto da ceia do Senhor que ficou no lugar da Páscoa. Devemos estar acesas as nossas candeias. A nossa alma deve estar voltada para o Senhor. A nossa vida, o nosso testemunho de vida renovada, transformada, vida restaurada em Jesus, deve brilhar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é condição para participar da Páscoa para os judeus e condição para a igreja do Senhor de participar da ceia do Senhor. E ele diz assim ainda lá em Efésios, sendo bem rápido, irmãos, no capítulo 6, louvado o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 14 e 15, ele fala da armadura, os lombos cingidos. Diz lá: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lá era material. Israel tinha que participar da Páscoa com os lombos cingidos, pronto para sair. E nós devemos participar da ceia do Senhor, tendo cingido os lombos com a verdade. É necessário que a igreja seja aplicada à verdade da palavra do Senhor para participar da ceia e vestida a couraça da justiça. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero ainda ler com os irmãos lá no capítulo 34 de Êxodo, para nós observarmos como era feita essa Páscoa. 34, o Senhor disse, Êxodo 34, versículo 25: não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado ou fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Ele chamou a atenção do povo dizendo: não sacrificarás o meu sangue ou o sangue do meu sacrifício com pão fermentado. Deuteronômio 3, 16, 3 e 4. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ásperos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. O Senhor estava chamando a atenção do povo. Nós estamos enfatizando o fermento, porque isso passa para o Novo Testamento. Aqui havia sacrifício também de cordeiro, havia carne, porque é a Páscoa. Mas o cordeiro que foi sacrificado, nós vamos ver que não se sacrifica mais cordeiro, e nós não celebramos mais Páscoa.
porque nós somos o novo Israel, e nós fazemos a ceia do Senhor, mas na ceia do Senhor tem pão. Mas uma coisa não tem, é o fermento. Então, irmãos, vamos continuar nossa leitura lá no Malaquias, profeta Malaquias, repreendendo o povo de Israel. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 12. Malaquias, capítulo 1, do 7 ao 12. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. O profeta estava dizendo para Israel que o fato de eles colocarem um pão fermentado na mesa do Senhor equivalia a falar que a mesa do Senhor é algo desprezível, porque o Senhor mandou pôr um pão sem fermento, e eles punham um pão fermentado. E veio a palavra do Senhor repreendendo, e ele diz aqui no versículo 12: mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E o Senhor então advertiu o povo pelo profeta, para que não oferecesse o pão levedado, o pão do sacrifício. Êxodo capítulo 13, para nós sabermos exatamente qual foi o dia da Páscoa. Porque muitas vezes, mas quando é a Páscoa? A Páscoa é no ano novo. Que dia e que mês? Versículo 4 do capítulo 13. Ele diz: hoje, no mês de Abib, vós saís. Hoje, no mês de Abib, vós saís. No versículo 6: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa do Senhor. No versículo 7: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E no versículo 10: porquanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. O Senhor foi muito claro: de ano em ano. Israel não podia fazer a hora que queria a festa, é de ano em ano, e no mês de Abib. E os judeus, como houve muitas mudanças, então eles pegam o mês de Abib, que é o mês de março, nosso março, e o mês de Nissan, que é o mês de abril. E o período da Páscoa está entre março e abril, começando no dia 14 de março até 13 de abril, para fechar o mês do judeu, com permissão de alguma variação de alguns dias a mais para lá ou para cá. Então, entre março e abril é o período que a igreja do Senhor Jesus, lá no passado, celebrava a Páscoa. Muitas mudanças podem ter ocorrido, mas hoje é tempo da gente voltar na Bíblia e ver como a igreja fazia, porque é isso que Deus está exigindo do seu povo, que volte à obediência, à santificação, para guardar os preceitos do Senhor. Não sou eu que vou inventar, não é ninguém que pode inventar, mas a palavra de Deus, que é soberana na nossa vida, e o nome do Senhor que tem que ser exaltado, é que nos faz voltar, ter o selo de examinar, de ler e de cuidar, para fazermos tudo conforme o Senhor mandou. Porque lá no passado ainda, quando ele desceu no monte, e o monte fumegava, e nem animal podia tocar no monte, está escrito no livro de Hebreus também, no Novo Testamento, ele disse assim para Moisés: olha, e fazei tudo conforme o modelo que eu tenho te mostrado. Deus quer que a sua igreja faça tudo conforme a sua palavra, porque Ele é o Senhor da igreja, e ninguém, ainda que haja milhões e milhões de pessoas para aplaudir ou para seguir, ninguém está autorizado a modificar o estatuto da palavra de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, amados, é anual, como nós vimos, a Páscoa dos judeus comemora a libertação deles da escravidão, e nós, a igreja do Senhor, comemoramos também a nossa libertação da escravidão do pecado. Louvado seja Deus. Então, nós queremos ver com os irmãos. Alguém pode ficar falando, mas cordeiro, sangue, Páscoa, isso é do Velho Testamento. Vamos no Novo Testamento. 1 Coríntios 5, versículo 7 e versículo 8. Até o 6, vamos ler, iniciar pelo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco de fermento.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, no Novo Testamento, a Páscoa foi Cristo o Cordeiro. Não é mais o Cordeiro que o hebreu degolava e passava o sangue na porta, mas aquele sangue, diz o Senhor, esse sangue vos será por sinal daquele outro sangue que havia de ser derramado, daquele que quando João batizava e ele veio, e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele, Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecido por nós em sacrifício santo, agradável a Deus, para derramar um sangue puro e eficaz e colocado sobre as nossas vidas, o dia que o anjo do Senhor visitar esta terra para trazer juízo àquele que estiver debaixo do sangue do Senhor, guardado pelo sangue do Senhor, aquele que tiver Cristo como a sua Páscoa, Cristo na sua vida, escondido em Cristo na sua vida, esse se livrará do grande juízo que vem sobre este mundo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso, irmãos, a Páscoa foi tirada, porque o Senhor Jesus, nós vamos ler depois, ele disse para os discípulos: desejei muito comer convosco essa última Páscoa, a última Páscoa. E ele fez a primeira ceia e instituiu na igreja a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é feita com pão e com vinho, porque foi isso que o Senhor Jesus fez: partiu o pão e depois ele repartiu o vinho. E aqui diz a palavra do Senhor: pelo que façamos festas, não com o fermento velho, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e verdade. Então, amados, por isso nós fazemos. Um irmão ou uma irmã prepara o pão segundo a receita que está aqui da palavra de Deus no Velho Testamento, com azeite, com água, com farinha, sem nenhum fermento, e fazemos o pão. Pode não ficar gostoso, pode às vezes o paladar não ser tão agradável, mas também nós lembramos que o sacrifício do Senhor por nós não foi nada agradável, nada gostoso, mas ele, pelo gozo que estava proposto, diz a palavra, suportou a morte de cruz, no meu lugar, no lugar de cada um de nós, para nos dar a vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ainda eu quero ler com os irmãos, só para não ficar falando, João, no Evangelho, no 1,29, que eu mencionei. Ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero ler com os irmãos lá nos Evangelhos, os 3 Evangelhos tratam do assunto. Vamos começar em Mateus, para ficar na ordem. Mateus 26, versículo 17. Até o subtítulo lá diz assim: a última Páscoa e a Santa Ceia, que é um termo que nós também achamos inadequado. Essas subtítulos colocados aqui na Bíblia não faz parte do original da Bíblia. Isso o tradutor colocou para facilitar, para dividir assuntos. O original da Bíblia não tem esses subtítulos, mas nós não usamos esse termo Santa Ceia, porque o romanismo que tem mania de ser tudo santo, tudo é santo para eles, né? Mas para nós termos Santa Ceia, nós precisamos ter um pão santo, um vinho santo. Então seria o santo vinho, que é a Santa Ceia, né? O santo pão, o santo guardanapo, né? A santa travessa. E aí então nós estamos cheios de santo aqui, igual o romanismo está cheio de santo, sem ter santidade nenhuma. Então, a ceia do Senhor, é esse termo que a Bíblia usa. Paulo fala e ensina a ceia do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Da mesa do Senhor. E nós devemos estar santificados pela lavagem da palavra e pelo Espírito do Senhor, para tomarmos parte na mesa do Senhor. Então não é a Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. Mas ele diz lá, Mateus 26, estou correto porque são bastante versículos, 26, versículo 17. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo:
onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide a uma cidade, um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Observamos aqui, irmãos, alguns detalhes. Primeiro, onde é que preparemos? Eles não foram na padaria comprar, nem em supermercado, nem pedir para outro que fazia um pão fermentado qualquer. Eles foram preparar. Por isso nós procuramos preparar. O pão lá da padaria que nós tomamos no café da manhã não é imundo para a nossa alimentação. Nós não consideramos imundo. Mas para ser comparado com o corpo de Cristo, para tomarmos aqui um pão fermentado e levantarmos dando graça, e tomarmos um pão fermentado e partir, lembrando que o Senhor Jesus disse: este é meu corpo, é pecado. Porque o fermento em toda a Bíblia representa pecado. E em Cristo não foi achado nenhum pecado. E nem o pão que tem fermento pode ser figura, pode comparar com o corpo de nosso Senhor Jesus. Isso nós vemos desde o passado, a exigência de Deus de que não houvesse fermento na festa dos judeus, e aqui também eles prepararam o pão sem fermento. Marcos, no capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os discípulos, foram e acharam conforme o Senhor havia falado. Veja só, o cenáculo estava mobiliado e estava preparado. E eles prepararam a Páscoa ali. Então o que eles foram preparar não era o cenário, não era o cenáculo, não era o lugar, mas foram preparar o alimento da Páscoa, porque o Senhor assim orientou. Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrarão um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E mais abaixo, lá no versículo 18, ele diz assim: entendimento melhor, pega a partir do versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. No outro evangelho tem um que diz esta última Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, é para nós prepararmos não só a nossa vida em primeiro lugar, e depois prepararmos a ceia do Senhor. E ele diz aqui: tomou o pão e tomou o cálice. Não foi dado ervas amargosas, não foi dado cordeiro, da carne de cordeiro para comer, nem foi mandado passar sangue nas portas, porque hoje já não é mais aquela Páscoa, mas é a ceia do Senhor. Mas o pão asmo continua, o vinho puro, o vinho sem tantas misturas, continua, e feito anualmente,
e preparado pelo povo de Deus. Essas coisas não mudaram na ceia de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, ele diz aqui: repartiu entre vós, tomai e repartiu entre vós. Há um versículo em Mateus, eu deixei para trás, lá no texto em que nós acabamos de ler de Mateus, no 26, né? 26, versículo 26. Enquanto comiam, 26 de Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Eu quero fazer uma parênteses aqui, irmãos, porque lá, quando os irmãos clamavam no Rio de Janeiro, porque Deus falou que era tempo da restauração, e começou a sacudir os alicerces das denominações acomodadas, meus irmãos ficaram pensando: como fazer a ceia? Num cálice só? Tem lugar que faz um cálice só. Passa a ceia do pé, passa o outro do pé, passa o outro do pé, ou em diversos cálices. Será que se dividir vai desagradar a Deus? Será que nós vamos, tomando em vários cálices, vamos achar que nós estamos com escrúpulo ou tendo nojo de alguém? Ou com medo de alguma coisa? Como fazer? E o Senhor mostrou uma visão, e os irmãos foram confirmar a palavra. E foram quando eles tiraram pela fé esse versículo: diz: bebei dele todos. Jesus não disse bebei dele, porque se Jesus dissesse bebei dele todos nós teríamos que beber no mesmo copo, bebei dele. Mas Jesus disse bebei dele, do conteúdo, beber do vinho. Então nós podemos dividir, até porque Paulo ensina através da carta aos Coríntios, diz assim: quando vós vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Como nós podemos esperar uns pelos outros? Se eu fosse com um cálice só servir a ceia, não bebe, fica esperando. Outro bebe, fica esperando, como faz? Mas dividindo em vários cálices, nós atendemos a recomendação da palavra de Deus de esperar uns pelos outros e obedecemos o que o Senhor falou: bebei dele todos. Jesus nunca falou que tinha que fazer um cálice só. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos a orientação ou mandamento para fazer um cálice só, senão faríamos sem nenhum problema. Por isso nós dividimos em vários cálices. Também não encontramos nenhum lugar da palavra de Deus que fala que aquilo lá vira carne. Jesus disse: este é o pão, tomai, porque este pão é a minha carne, é simbolicamente a minha carne, porque não era a carne do Senhor, nem viraria carne, como alguém fala que não pode mastigar o pão da ceia, porque vira carne. Isso é mentira, um ensino errado. O pão é pão mesmo, e nós temos que mastigar, e às vezes lembrar, quando nós estamos mastigando, às vezes, não todas as vezes, que o Senhor foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e ele foi moído por causa das nossas transgressões, e nós vamos moer aquele pão mastigando para comer, porque Jesus disse assim: tome desse pão e coma. Como vai comer sem mastigar? Então, quando alguém por aí ensina que tem que tomar, né, que o sacerdote dá lá um pão para a pessoa e diz que ela não pode mastigar, está contrariando o que Jesus falou. Jesus falou: coma, é para mastigar, para comer, não é para engolir. Jesus não falou engula, falou coma. Então, aqui o Senhor tira essa dúvida, se alguém pudesse tê-la, não é que nós fazemos com vários cálices, mas é porque a palavra do Senhor ensina assim. Fazemos anualmente, porque o Senhor manda fazer assim. Fazemos com pão sem fermento, porque a palavra do Senhor exige assim. Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecido por nós sem fermento, e nós devemos fazer as festas sem o fermento da malícia e da maldade, e sem o fermento que representa o pecado, que representa a maldade, colocado também no pão. Infelizmente, irmãos, o povo por aí tem feito ceias até com bolacha de champanhe. Eu me lembro de uma vez, morava numa cidade, e um povo convidou-nos para um culto à tarde, e tinha amizade com alguns irmãos ali, e nós fomos. Eu não sabia, chegou lá, era culto de ceia. Depois do culto eles fizeram ceia, e tinha uma irmã que estava grávida, ela ficou com vontade, né? E nós fomos pedir depois para o irmão arrumar um pedacinho
do bolo de coco. Parece brincadeira, né? Bolo de coco que ele serviu na ceia, meus irmãos. Aonde nós vamos chegar? A ceia do Senhor não é festa de comes e bebes. Cada parte tem um símbolo, tem uma representação, e cada representação e símbolo traz para nós uma incumbência de santificação e de obediência. Se pode ser qualquer pão, se pode ter fermento, se pode ser bolacha de champanhe, se pode ser pão de coco, se pode ser pão de forma, como algumas pessoas fazem, então significa que a vida pode ser de qualquer jeito. Por isso, as denominações, o povo, tem vivido de qualquer maneira, e estão falando que tem o Senhor Jesus, e está se cumprindo a palavra do profeta Isaías, que diz que as mulheres lançariam a mão do homem, que é Cristo, e dizendo: nós queremos o teu nome. Está lá no profeta Isaías, só queremos ser chamados pelo teu nome, mas nós vamos comer do nosso pão, nós vamos vestir dos nossos vestidos. Significa, nós não queremos cingir os nossos lombos com a armadura de Deus, nós não queremos nos revestir da palavra de Deus, nós queremos a nossa própria vontade, a nossa liberdade. É o que o mundo quer hoje, quer liberdade, quer Jesus só para receber cura, para receber solução de problema, para abrir portas da sua vida material, para ir bem a sua empresa, mas não querem comer do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, representado como o verbo de Deus na sua palavra, morrendo para si mesmo, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorá-lo em verdade é adorá-lo segundo a sua palavra. Fora disso, irmãos, é areia movediça, é engano. Pode fazer o que quiser fazer, só não pode morar com o Senhor Jesus, porque só vai morar com Jesus quem guardar a sua palavra. Então, irmãos, eu quero ler com os irmãos ainda Coríntios, ou vamos ver, irmãos, Isaías 53. Olha só como Isaías, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, enxergava, parece que ele está vendo o quadro, né, que ele descreve no capítulo 53. Eu vou ler só um versículo, mas o capítulo todo é uma descrição que ele narra como se ele estivesse contemplando o quadro da crucificação. Mas no versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi levado como um cordeiro pascal, um cordeiro da nossa Páscoa. Cristo foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14. Olha o dia que Cristo morre. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aí o vosso rei. Os judeus estavam preparando para fazer a Páscoa, e Cristo, sendo ali julgado e preparado para ser crucificado, para ser oferecido no dia da Páscoa, no dia em que os judeus comemoravam a saída do Egito, ele morre, dá a sua vida e ressuscita para que a sua igreja possa comemorar. Então a ceia do Senhor é um momento de comemoração do nosso livramento, da nossa nova vida em nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento em que lembramos e anunciamos a morte do Senhor até o dia da sua vida, mas também celebramos a nossa vitória pelo seu sangue bendito e purificador, e pela ressurreição da sua vida. Louvado o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 1,19, irmãos. Vamos ver o 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, por isso, nós temos o cordeiro na ceia do Senhor, mas não fisicamente imolando o cordeiro, porque ele morreu de uma vez por todos nós. Louvado o nome do Senhor Jesus. Coríntios, ou ainda João, vamos falar João primeiro, depois a gente encerra lá em Coríntios. Evangelho de João, capítulo 6, que é uma outra questão que muita gente acha que a ceia do Senhor é brincadeira.
Às vezes é costume, às vezes não participa. Às vezes a gente fala, mas para que discussão por causa desse assunto? Faz igual o povo faz aí numa festa de pão de fogo, de bolacha, de qualquer coisa. Não é assim. É muito importante. A igreja não pode ficar sem a ceia do Senhor. Nenhum membro da igreja pode ficar sem. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler meio salteado, mas vamos ler lá. Versículo 35. João 6, 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu o darei pela vida do mundo. A carne que ele deu pela vida do mundo é o que nos dá a vida, e é representado naquele pão que nós tomamos na ceia, que ele lá em Lucas, Mateus e Marcos repartiu isso: e tomai, este é o meu corpo que é dado por vós. Amém. E ele diz assim, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, irmãos, a ceia do Senhor é o pão e o vinho, o pão e o cálice. É só isso, mas é necessário. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós podemos entender isso aqui com clareza, invertendo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Qual que é a lógica? Quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não permanece em mim e eu não permaneço nele. E nós perguntamos: quem comeu pão de forma na ceia? Quem comeu um pão fermentado na ceia? Comeu do pão que o Senhor Jesus mandou? Comeu do que a Bíblia nos ensina? Comeu daquilo em que o Senhor, desde o dia que tirou o povo do Egito, veio colocando para o seu povo? Ou comeu de um pão imundo que Malaquias profetizou repreendendo o povo? Um pão fermentado, levedado, representando menos o corpo do Senhor, porque não havia pecado. Ele não pecou, diz a palavra. Então nós temos que comer da ceia do Senhor, sim, para termos vida, mas um pão segundo a sua palavra. Um pão sem fermento, sem pecado, porque só esse tipo de pão é que pode tipificar, que pode representar a carne do Senhor. E ele diz aqui: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Lá em Coríntios 23, irmãos, eu vou encerrar, porque não há mais tempo de irmãos. Eu sei, sempre o estudo é cansativo. Paulo dá a orientação a respeito da ceia, texto bastante conhecido. 1 Coríntios 11, 23. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, daqui a uns dias a igreja aqui também estará celebrando a ceia do Senhor. E eu espero que todos os irmãos sejam aqui prontos, firmados em Jesus, com fé no Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, para adorar o Senhor, para participar da mesa do Senhor, com pão sem fermento, com vinho sem misturas. O povo tem feito, é brincadeira, né? Até com refresco. Tem gente que andou fazendo ceia por aí. Tem gente que não tem nenhuma seriedade para servir a Deus. E tem gente
que pensa que tudo pode ser modificado na palavra de Deus, porque o mundo está tão mudado. Mas o nosso Jesus, o irmão falou aqui, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado o nome do Senhor. A igreja de Jesus é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque a noiva daquele que é eterno, ela é eterna. Se Cristo é eterno, a sua noiva também é eterna. Se a palavra de Cristo não muda, a igreja do Senhor não muda. Por isso o Senhor tem levantado nesse tempo mensageiros para a restauração da igreja. Nós só falamos de ceia aqui, mas tem tantas outras coisas que o mundo é fora esqueceu, mas que Deus está chamando a igreja para um conserto, para a obediência, para lembrar do que Ele mandou e para praticarmos as suas doutrinas, guardarmos a sua palavra, porque Ele vem buscar um povo seu, zeloso, especial, de boas obras, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não basta falar do Senhor. Jesus diz lá no Evangelho que muitos no dia da sua manifestação dirão: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E Ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é o pecado, e o pecado é representado no fermento, e está colocado no pão de muita gente que tem praticado ceia de qualquer maneira. Mas nós queremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo faça segundo a palavra do Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo, mas nós tenhamos, como Paulo diz nos versículos seguintes, que não lemos aqui em Coríntios, discernimento do corpo do Senhor. Porque aquele que faz, come indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Não tem noção, não tem discernimento do que é o corpo do Senhor. Mas nós devemos discernir que Ele é o Cordeiro Pascal, sem fermento. E nós devemos, como Paulo recomenda, examinar a nossa vida, ver se há em nós alguma coisa que impede consertar a nossa vida e participarmos da mesa do Senhor. O inimigo, nesses dias, luta com as pessoas, com os servos de Deus. Ah, mas você brigou com a mulher, discutiu, aí você ficou nervoso com o seu patrão, não toma ceia, não. Não caia nessa conversa do diabo. Manda ele embora. Conserte e tome a ceia. Porque o diabo também escutou Jesus falar que aquele que não come e não bebe, não tem vida. E é isso que ele quer. Ele quer pessoas que não têm vida espirituais fortalecidas em Jesus. Então, para você ter vida espiritual fortalecida em Jesus, deve tomar do pão sem fermento, tomar do vinho puro da mesa do cálice que o Senhor repartiu. Eu espero, irmãos, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa compreensão, para que esse assunto possa ser guardado em nossos corações e nós possamos ter discernimento. Que ninguém na igreja, Olímpia ou qualquer lugar, dos que temos caminhado nessa obra gloriosa do Senhor, sejamos indagados e não saibamos responder. Por que a ceia anual? Quantas vezes a pessoa faz aniversário por ano? É só uma. Mas por aí o povo quer fazer ceia todo mês. Eu não sei porquê. Não tem nada a ver com o mandamento que nós vemos na palavra do Senhor. Insiste em fazer com qualquer qual, e fazer com qualquer tipo de suco. Mas a recomendação do Senhor é que haja santidade na nossa vida. E naquilo que representa, que compõe a mesa do Senhor, também tem que ser purificado do fermento velho, de todo aquilo que representa a malícia, o pecado e a desobediência ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe os nossos corações para a sua glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.